de São Sebastião do Caí, Darcy Lauermann, de Pareci Novo, Oregino Francisco, de São José do Sul, Anildo Petri, de Brochir, Ari Kleber, de Maratá, Gilberto Heidel e de Bom Princípio, Jacob Seibel, os prefeitos que nos acompanharam, juntamente com uma importante comitiva nessa audiência com a ministra Ideli Salvati. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PT, concede a palavra ao ilustre deputado Márcio Macedo. Sua Excelência põe 10 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria registrar aqui a minha alegria de estar voltando à tribuna desta casa depois de 60 dias afastado por um problema de saúde, uma contusão, um rompimento dos ligamentos do tornozelo, mas estou voltando aqui com a alegria de retomar as minhas atividades parlamentares. Quero dizer que já essa semana, no retorno, dei entrada em 2 projetos de lei, um que veda a prisão civil do idoso em virtude do inadimplimento de obrigação alimentar, quando não for o parente que deve alimentos em primeiro lugar, isto é, o pai não pode ser preso porque o filho não assume as suas obrigações paternas. Também dei entrada no PL que dá uma nova redação à lei número 11.284, de 2 de março de 2006, para garantir a contratação e a manutenção no emprego de mulheres nas empresas que exploram concessões florestais. Também dei entrada nesta casa na PEC 101, que acrescenta no inciso do artigo 3 da Constituição Federal para incluir a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Também apresentei 2 relatórios nas CCJs, o primeiro que dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios farmacêuticos em procederem à diferenciação tátil nos recipientes dos medicamentos injetáveis que possam causar a morte, e um parecer que obriga os hospitais de todo o país a manter local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito da parturiente à acompanhante. Quero também dizer que entrei com requerimento em parceria com o deputado Rogério Carvalho, para que na Comissão de Seguridade pudesse ter uma audiência pública na cidade de Aracaju, capital dos sergipanos, para debater a doença falciforme e políticas públicas necessárias para atender os processos acometidos por essa doença que hoje é uma chaga no país inteiro. Queria dizer, senhoras e senhores deputados, dizer às senhoras e senhores que nos assistem e nos ouvem nesse momento, que eu ocupo a tribuna no tempo da liderança do meu partido, para colocar aqui um tema muito importante que esta casa vai continuar debatendo e que vai, neste mês de novembro, votar, que é o projeto de reforma política para mudar a forma, o financiamento da disputa eleitoral no nosso país. Acho, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que esse modelo de disputa eleitoral precisa ser reformulado. Precisa se fortalecer e aprofundar a democracia brasileira, fortalecer as instituições democráticas, que prevaleça a vontade popular, que se estabeleça uma equidade na disputa. Esta é uma oportunidade histórica que esta casa tem de, no meio à maturidade que a democracia brasileira tem exercido, a partir da Comissão Especial da Reforma Política criada pelo presidente Marco Maia, e o relatório do deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, relator que apresentou o seu trabalho para ser debatido como foi na Comissão Especial e que agora, alterando e dando o parecer final para ser votado naquela comissão e que possa ser votado no plenário desta casa. Este relatório do deputado Henrique Fontana tem como principal a alteração do sistema eleitoral e as regras de financiamento público de campanha. Quero dizer ao povo do meu país que eu acho que essa é uma oportunidade ímpar de reformular o nosso sistema eleitoral.
3 pontos me levam à tribuna desta casa nessa tarde de hoje. Primeiro, para dizer que é imperativo para a democracia brasileira que haja o financiamento público exclusivo para as campanhas, para poder baratear as campanhas neste país, para acabar com os recursos não contabilizados nas campanhas, a utilização do Caixa 2 como instrumento de financiamento de campanha. É fundamental que a disputa seja travada no universo da transparência, que as regras sejam claras, que a disputa sejam iguais. É fundamental. Eu quero dizer ao povo brasileiro e mostrar um dado importante. Em 2002, as campanhas no Brasil inteiro do deputado federal chegaram a 180,6 milhões. Em 2010, esse número subiu para 910 milhões, mostrando um crescimento de 479% em 8 anos. Esse sistema precisa ser superado. O financiamento público de campanha é uma forma de controle social e uma forma de estabelecer a igualdade na disputa. Eu quero dizer que o relatório do deputado Henrique Fontana tem os encaminhamentos desse processo, inclusive estabelecendo que os valores dos recursos públicos que custearão as campanhas será definido pelo TSE, para que não se tenha nenhuma dúvida da lisura. É fundamental que o fundo de financiamento das campanhas eleitorais, que vai ter dinheiro público, mas também que pode ter a contribuição, deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, das empresas, do cidadão comum, que querem contribuir e financiar a democracia brasileira, que querem que essa jovem democracia continue se aprofundando e se distancie cada vez mais das vozes roucas da ditadura militar. Então é fundamental que o financiamento público de campanha possa ser implementado neste país para aprofundar a democracia brasileira. E tem os números bem estabelecidos, 5% para todos os partidos de forma igualitária, 15% para os partidos que têm representação nesta Casa do Povo brasileiro e 80% dos recursos serem proporcionalmente distribuídos com aqueles partidos do último, que tenham as representações e os números da última eleição eleitoral. Então, o financiamento público de campanha deve ter a unidade desta casa e deve ter o sentimento nacional para poder democratizar a disputa eleitoral neste país. É fundamental também que a fidelidade partidária seja um imperativo na democracia brasileira. É importante fortalecer os partidos, acabar com troca-troca nas vésperas dos prazos eleitorais. É fundamental que seja abolido da vida política brasileira os partidos de aluguéis, que utilizam-se muitas vezes do processo eleitoral para serem verdadeiros balcões de negócio. Portanto, a fidelidade partidária é fundamental para fortalecer as instituições políticas e fortalecer os partidos como instrumento de luta do povo brasileiro. Quero dizer também, para complementar a tríade que aqui falei da proposta do relatório do deputado Henrique Fontana, que eu considero muito democrático e fundamental para o Brasil, a lista partidária pré-ordenada. É fundamental que sejam fortalecidas as ideias, que sejam fortalecidos os programas partidários, que a sociedade possa votar numa ideia, num partido, e se aquele partido ou aquela ideia não resolver os problemas do país, que ele possa mudar, mas para um outro programa e para um outro partido. É fundamental que fique muito claro quem é que defende o que na disputa eleitoral. E o deputado Henrique Fontana, com a sua inteligência e sabedoria, deu até um delta a mais, colocou a possibilidade da lista pré-ordenada, que garante que os partidos, de forma secreta, de forma com a sua cultura, possam escolher as suas prioridades, possam escolher as prioridades de cada agremiação. Mas também o deputado Fontana disse que o eleitor pode optar dentro dessa lista, tem uma lista pré-ordenada, mas cabe ao eleitor votar, escolher, alterar a lista. Se Benedita da Silva está em primeira, deputada, e eu estou em segundo na lista, se a senhora fosse de Sergipe, o eleitor poderia inverter, me botar em primeiro, garantia a fidelidade ao partido e garantia a escolha do cidadão e do indivíduo. Portanto, há uma possibilidade
do eleitor escolher e de fortalecer as prioridades dos partidos. Então mantém as virtudes do sistema proporcional e a força da opinião pública e da sociedade. Portanto, para concluir, eu quero dizer que essa casa tem a oportunidade histórica de dar uma contribuição e passos largos para consolidar a democracia brasileira. E o PT, através do relatório do deputado Henrique Fontana, está trazendo esse debate para que essa casa possa cumprir o seu desafio histórico de ser a casa do povo brasileiro e das virtudes do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos passar agora ao grande expediente, mas por concessão do deputado Onofre Santo Agostinho, do PSD Santa Catarina, eu concedo ao deputado João Ananias, do PCdoB Ceará, para uma brevíssima comunicação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu aproveito aqui a tribuna, sua concessão aqui, senhor presidente, agradecendo ao deputado